Oi, gente, como é que vocês estão? Vocês estão beleza? Eu tô bem. Gente, vou fazer minha unha agora. Eu coloquei os bagulho tudo aqui, ó. E aí eu vou fazer minha unha agora. Eu não vou tirar meu celular pra mostrar pra vocês em cima da mesa, porque o que acontece? Se eu tirar pra mostrar em cima da mesa, vai cair, depois eu vou conseguir colocar mais, porque eu coloquei vocês na flor. Olha, gente, o tamanho que tá minha unha tá crescendo. Ela tá dessa cor porque eu tinha pintado ela de vermelho. Ela tá crescendo, minha unha é ruim de crescer porque ela quebra muito. Aí eu comprei essas duas coisinhas aqui, ó. Comprei esse daqui que é de concreto, que é pra unha ficar dura, parar de quebrar. E esse aqui que é pra unha crescer. Aí eu tava passando eles de 2 em 2 dias, sabe? Aí agora eu queria pintar ela. Ah, eu não trouxe o esmalte. Eu queria pintar ela dessa cor aqui, ó. Mas acho que não combina com a minha cor também, né? Aí eu vou contar pra vocês como que era lá no hospital psiquiátrico, mais conhecido como manicômio. E vou fazendo minha unha aqui, tá bom? Porque eu não gosto de fazer vídeo paradinha, não tenho muita paciência, gente, de fazer vídeo paradinha, sabe? Negócio de... não consigo. E teve uma amiga que falou assim, nossa, seu TDAH é brabo, hein? Que você começa os assuntos, você muda de assunto, você não termina nada que você começa. Gente, fazer o que? Paciência, né? Realmente, eu tenho TDAH. Vamos lá. O que eu tenho? O que eu tava falando? Tá, eu vou contar pra vocês como que era lá no manicômio, né? Aí, continuando. Se você não sabe do que eu tô falando, o último vídeo antes desse é eu contando como que eu fui parar no manicômio, tá? Então... ah, se você quiser assistir depois também, ou assistir antes, ou assistir depois, do jeito que você achar melhor, tá bom? Então tá bom. Tô colocando aqui algodãozinho nas minhas unhas pra amolecer minhas cutículas. Dá mais uma olhadinha assim. O que aconteceu, gente? Aí a médica falou que ia me internar, né? E aí eu não lembro muito bem, assim, eu lembro de alguns flashes, assim. A minha mãe disse que primeiro eu conversei com 3 pessoas, eu só lembro de ter conversado com a psiquiatra. A minha mãe falou, minha perna aqui, ó. Minha mãe falou que eu fiquei, sei lá, 2 horas conversando com a psiquiatra, eu não lembro, eu só lembro dela ter falado pra mim que queria me internar, né, que eu achava, porque a gente tem que concordar, né. Aí eu peguei e concordei e eu lembro disso. Aí, beleza. Aí, antes deles me mandar pro hospital psiquiátrico, eles me mandaram pro hospital normal, pro pronto-socorro, né. E eu fiquei internada no pronto-socorro, foi 2 dias, né, que eu fui na segunda, aí eu fiquei segunda, terça e fui pro hospital psiquiátrico na quarta. Aí eles me colocaram no soro, eu fiquei tomando soro lá pra poder limpar, né? Tirar os bagulhos dos remédios lá, né? Não precisei fazer lavagem, porque assim, eu não passei mal. Eu só apaguei, não lembro nada que aconteceu. Tava fazendo as coisas e a minha mãe fala, e aquela outra minha amiga também fala, que eu fiquei agindo como se eu estivesse bêbada, sabe? Tipo, meio grogue, assim, falando coisa com coisa e tal. Aí tá, aí eu fui pro hospital, pro pronto-socorro, eles me internaram, colocaram no soro. E aí desse dia eu não lembro nada que aconteceu. Eu comecei a lembrar na terça-feira à tarde que eu comecei a ter noção do que estava acontecendo e saber o que estava acontecendo. Nesse meio tempo, gente, eu perdi minha casa. Vou falar pra vocês da casa também. O que aconteceu? Eu tava no hospital psiquiátrico pra ser internada, né? E a filha da dona da casa era minha amiga. Agora ela não é mais minha amiga, ela parou de falar comigo. Mas ela era minha amiga. E aí, a minha mãe disse que peguei carona com ela. Eu não lembro disso, tá? A gente pegou carona com ela pra me levar até no CAPS, né? Pra conversar com a psiquiatra. Aí, tá, minha mãe pegou e falou pra ela que... depois a minha mãe ligou pra ela, não sei o que aconteceu. Eu sei que a minha mãe pegou e falou pra ela que eu ia internar no hospital psiquiátrico e que eu iria ficar uns 3 meses lá internada, pelo menos. Aí, tá, beleza. Eu tava lá no hospital, lá no CAPS, lá pra ser atendida pela psiquiatra. Tudo isso eu não lembro, tá, gente? A minha mãe contando. Aí eu tava lá pra ser atendida pela psiquiatra. Aí a dona da casa chegou e a minha mãe disse que a dona da casa pegou e perguntou como que eu tava, não sei o que. Enfim, a dona da casa pediu a casa. Falou que era pra desocupar a casa em, sei lá, uma semana. Tinha uma semana pra desocupar a casa. Ela disse que não foi exatamente desse jeito. Ela disse que a minha mãe perguntou o que ia fazer, como que ia fazer. A minha mãe falou que foi o seguinte, que ela perguntou pra dona da casa como queria fazer, que eu iria internar e que eu iria ficar uns 3 meses, pelo menos, internada. E que aí como queria fazer, porque ia demorar, porque eu ia entrar pelo INSS, né? Então a gente sabe que às vezes no INSS demora, né? Às vezes demora mais de um mês, né? Então minha mãe quis falar nesse sentido, sabe? Tipo, se ela ia esperar, porque eu ia entrar no INSS, aí ia demorar um pouco, então ia atrasar o aluguel, mas que depois ia ser normalizado e tal. Aí a dona da casa pediu a casa. Falou que era pra sair e tal, beleza, gente. E aí eu saí da casa. Por isso que eu tô morando aqui. Eu tô morando na casa da minha mãe, tá, gente? Aí eu tive que sair da casa. Ela foi lá no hospital psiquiátrico. Eu fiquei muito chateada com isso. Muito chateada mesmo. Porque
Elas eram minha amiga, sabe? Tipo, a menina é minha melhor amiga desde que o mundo é mundo, sabe? E ela também, sabe? Tipo, ela também era amiga, sabe? Tipo, é a mãe da minha melhor amiga. E ela pediu a casa, assim, no pior dia da minha vida, né? O pior dia da minha vida, o pior dia da vida da minha mãe. Porque imagina você internar seu filho no hospital psiquiátrico, né? Ela não teve nem um pouquinho de empatia. Essa é a palavra, sabe? Ela não teve nem um pinguinho, assim, de empatia. De pensar, sabe? Tipo, não, pera, calma. Eu vou pedir a casa? Vou, mas eu vou só esperar passar isso um pouquinho. E aí eu já peço, não. E também deu prazo, sabe? Tipo, uma semana pra sair da casa. Ok, deixa eu ver se aqui já ficou mole. Aí eu fiquei lá internada no hospital. Peraí, o Isaac tá aqui. Tá, aí eu vou voltar lá, né? Aí eu tava no... Aí eu fui lá internada no pronto-socorro, beleza? Pra esperar a vaga. E aí eu tava esperando a vaga. Quando foi na quarta-feira que surgiu a vaga, eu já tava quase desistindo já. Já tinha até falado, tinha mandado mensagem pro meu pai. Falei pro meu pai, né? Falei assim, pai, eu vou desistir e tal, não sei o quê. Porque até hoje nada. Aí surgiu a vaga, apareceu a vaga lá pra mim. No hospital, tô fazendo a unha, tá, gente? No hospital lá. E aí eu fui. Quando eu cheguei lá, eu não sei que hora que eu fui. Que hora que era aquilo, será? Devia ser umas 2, 3 horas, mais ou menos, sabe? Aí eu fui, cheguei lá. Ai, cacete. Ah, esse aqui tá bom. Eu sou cega, gente, então é horrível de tirar a cutícula porque eu sou cega. Então imagina o tanto de bife que eu não tiro. Aí eu cheguei lá, eles me colocaram assim, a hora que a hora que eu cheguei lá, eu já falei, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo da minha vida? Porque é realmente assim, parece hospício de Isaac. De filme mesmo, sabe? Pra mim, parece... porque lá era negócio de freira, sabe? Então, parece aqueles negócios de freira de filme mesmo. Eu queria tanto colocar uma foto aí, mas eu tirei foto, mas eu não sei o que aconteceu com a foto. E também não vou colocar, né, gente? Aí... Era de 2 andares, assim, tinha aquelas janelonas, assim, gente, igualzinho de filme de freira, daqueles filmes de terror, igualzinho. Meu Deus do céu. A hora que eu vi, eu já fiquei com medo, sabe? Mas tava até bonitinho, assim, por fora. Por mais que dava medo, tava bonitinho por fora. Porque por dentro consegue ser pior. Aí minha mãe fez tudo a papelada, assinou a papelada, conversou com o psiquiatra, contou o que aconteceu. Beleza. Aí minha mãe foi, me internou, assinou o papel pra me internar. E aí minha mãe foi embora. Tem um monte de coisa que pode entrar, tem um monte de coisa que não pode entrar, na verdade, né? Que só pode entrar roupa, não pode entrar escova de dente, tem que ser a deles, tem que ficar com eles, tá, mas calma, eu vou chegar nessa parte. Aí eu entrei, tinha uma porta gigantesca, assim, sei lá, 2 metros de porta, sei lá, uma porta gigante, assim, com 2 portonas, assim, igualzinho de filme, gente, marrom, assim, de madeira. E assim que eu entrei, eu já vi grades, sabe? Já vi 3 grades, assim, tipo uma cadeia. E aí tinha um espaço assim, quadradão, desse lado aqui tinha um banheiro e desse lado aqui tinha um quarto. Aí desse lado tinha um banheiro, a moça mandou eu entrar no banheiro, tirar toda a minha roupa e colocar uma roupa deles. Então a gente tem que tirar toda a roupa que a gente tá e colocar uma roupa que é deles. Aí eu fui, tirei a roupa, tomei banho, perguntei pra ela se eu podia tomar banho, ela falou que podia. Aí eu tomei banho e coloquei a roupa deles. Aí, gente, eu não consigo fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Ó, eu vou tirar a cutícula aqui, eu já tô distraindo, não sei nem... Eu vou me perdendo no que eu tô falando. Acho que não vai dar de eu fazer unha conversando com vocês. Aí tá, beleza. Aí eu fui, troquei de roupa, tomei banho. Aí ela me levou pro quarto da frente, né, que era o quarto. Aí eu fui e fiquei no quarto. Era um quarto grandão, tinha 4 camas. Aquelas camas de hospital, mas não... Sabe cama de orfanato? Daqueles filmes de orfanato, que tem aquelas camas que é branca, assim, como chama? De ferro, assim. Eita, carambolas. Cama de ferro, assim, que tem aquela coisa, assim, sabe? Cama assim. Aí tinha 4, 2 na parede lá e 2 na parede de cá, com cobertinha dobrada em cima, assim, do travesseiro. Aí tinha a janelona, assim, mas a janela tava toda tampada com um negócio de ferro, assim. Então, tipo, não dava pra eu ver lá fora. E eu ficava sozinha no quarto, tava sozinha no quarto. Aí eu peguei, não tinha nada pra fazer, né? Fui deitar. Aí daqui a pouco a moça chegou com uma comida pra mim. Eu não lembro nem o que era, mas ela chegou com uma comida num potinho assim. Tava gostosinho. Aí eu comi, aí já era 7 horas já, eu acho. Não sei que horas era. Eu acho que era 7 horas porque a janta era 7 horas. Então na minha imaginação devia ser umas 7 horas, mas não sei. Aí eu dormi de novo e a hora que eu acordei... Não, mentira, gente, não era 7 horas. Ó, presta atenção. Aí eu dormi, beleza. A hora que eu acordei, tinha uma outra moça no meu quarto, que era um amorzinho de pessoa. Eu esqueci o nome dela, porque eu sou ruim de lembrar o nome dos outros, né? Aí tinha uma moça no meu quarto,
Aí eu acordei, aí eu puxei assunto, porque eu gosto de fazer amizade, né? Puxei assunto, perguntei o que ela tinha e tal. Aí perguntei se ela estava sendo internada naquela hora, porque eu não sabia, mas todo mundo que era internado naquele dia ficava nessa sala sozinho, não podia se misturar com as outras pessoas. Aí beleza. Aí ficou nós duas lá, que eu cheguei, eu e ela chegou no mesmo dia, só que em horários diferentes, né? Beleza. Aí ela falou que tava com muita sede, eu não tava com sede, mas aí ela ficou falando que tava com sede. Aí a gente foi lá na grade, a gente ouviu que tinha umas pessoas falando, a gente foi lá na grade pra ver o que eles estavam falando. Aí eu acho que já era 7 horas. Oi, quero não, meu amor. Aí eu acho que já era 7 horas, 7 horas a hora da janta, né? Aí ela pegou. Aí veio umas meninas assim na grade e veio conversar com a gente, sabe? Perguntar o que tinha acontecido, por que a gente tava lá. Eu acho muito engraçado, eu achava muito engraçado, porque eu imagino que cadeia deve ser desse jeito também, sabe? A pessoa chega e pergunta pra você assim, o que aconteceu? O que você fez? Por que você tá aqui? Aí elas perguntaram por que a gente tava lá, o que a gente tinha feito e tal. Aí eu contei minha parte, a moça contou a parte dela. E aí a moça falou que tava com sede, aí a outra mocinha foi e trouxe uma garrafinha de água pra ela. E as enfermeiras lá falou que já tava quase na hora da nossa janta, que ia trazer janta pra gente. E aí trouxe janta pra gente. A gente foi dormir, beleza. Quando foi 5 horas da manhã, elas acordaram a gente. Foram lá as enfermeiras, tá? Quando foi 5 horas da manhã, as enfermeiras acordou a gente e falou que era pra tomar banho. Então a gente levantou e foi tomar banho. E aí depois a gente tomou banho, elas foram e colocaram a gente em um outro quarto com outras pessoas. Eu já tenho dificuldade de concentrar, o Isaac fica me parando toda hora, aí fica mais difícil ainda. Mas enfim, o que será que eu tava falando, hein? Aí eu tomei banho, aí eu fui pra um quarto, elas colocaram a gente no mesmo quarto. Aí tinha 4 camas, tinha 5 camas nesse, tinha 2 camas aqui, e uma caminha aqui com uma gradezinha que era de uma senhorinha que, ela era pequenininha assim, gente, ela é pequenininha assim, ó. Um pouquinho maior, eu acho, assim. Mas ela já era senhora, sabe? E aí eu não sei o que ela tinha, mas ela como se ela fosse uma criança. Beleza. Aí fiquei nesse quarto aí. Aí, ó, aí como que funciona? A gente tomou banho, foi pro quarto. Aí tem que esperar até dar 7 horas. Eu não lembro exatamente a hora, gente, mas vamos colocar assim, tem que esperar até dar 7 horas. Aí quando dá 7 horas, as moças chamam a gente pra escovar dente. Só que como a gente não tinha escova, ainda não deu pra nós a escova, não. Mas aí chamou as meninas pra escovar dente, deu a escova de dente. As escovas de dente ficam com as enfermeiras dentro de um potinho fechado com o nome cada escova. Porque já teve gente que engoliu escova. E a enfermeira falou que não foi só um, foi várias pessoas. Engoliu a escova de dente. Então a gente não pode ficar com escova de dente, a gente pode ficar com nada, na verdade, né? E a roupa também. Aí a roupa é assim, tem um armarião grandão lá e você tem que chegar às 5 horas da manhã, porque aí já vem uma coisa assim redonda, assim, sabe? Eles pegam a roupa, colocam a calça, a blusa, as roupas de baixo, coloca tudo assim juntinho, aí enrola, amarra com uma fita escrito seu nome. No começo é roupa lá do hospital, porque ainda não deu tempo deles lavar a sua roupa, mesmo que a sua roupa vai lavada de casa, eles lavam tudo sua roupa. Eu não sei se passa, né? Mas eles lavam tudo sua roupa, coloca nome em todas as roupas. Eu devia ter trazido uma roupa aqui pra vocês verem. Mas eles colocam uma etiqueta com o nome assim por dentro, escreve Scarlett, o meu era Scarlett 12. Cada um tem um número lá e o meu número era 12. Então tudo meu tava escrito Scarlett 12. Aí tá, beleza, né? Aí a gente vai tomar café da manhã. A gente fica numa fila, esperando a porta abrir. A hora que a porta abre, a gente vai pra cozinha. E aí a gente toma o nosso café da manhã. O que é o café da manhã? É pão, deixa eu lembrar. Nossa, caramba, não lembro. É pão com café com leite. É pão com café com leite. Ou é café com leite ou é Nescau, mas é um Nescau bem clarinho, sabe? Mais leite do que... Eu acho que é café com leite. Mas se for Nescau, é um Nescau bem clarinho, eu não tomo. Então no começo eu não pegava, mas depois a menina pedia pra eu pegar pra ela. Pegar e dar o meu pra ela, porque só pode um copo de Nescau. Ou café com leite, não sei. E pão com manteiga. Não, acho que pão com manteiga é só à noite. Nossa, eu não lembro. É pão com manteiga, sim. É pão com manteiga. E um pão com... É verdade, ó. Você pode pegar um pão com manteiga e meio. Só um pão e meio por pessoa. Você pega um, depois você pode pegar mais meio. E copo de... É Nescau também. É leite com Nescau, mas aqui é Nescau bem clarinho. Eu não gosto. Pra mim tem gosto de leite, eu não gosto. Aí você pode pegar um copo de Nescau também. De Nescau tem vezes que é café com leite.
Aí tá, beleza. Aí tá, beleza. Aí você toma café e vai pro pátio, que é a pior parte, gente. Por quê? As mulheres, elas não são todas assim. A maioria tem problema assim de depressão, aí é problema assim, problema psicológico assim, normal, sabe? Não é assim, gente doida demais. São poucas, assim, as meninas que têm problema de verdade, assim. Já os meninos são, gente, totalmente pirado mesmo, sabe? Tipo, é gente doida de verdade. Nossa, quanto tempo que eu já falei? Acho que eu já falei 20 minutos já, né? Misericórdia, 15 minutos já. É gente doida de verdade. Eu não vou contar todos os dias, só vou contar como funciona. Tinha um lá, gente, que todos os dias a gente vai pra quadra 2 vezes no dia. A gente vai cedo, depois a gente vai à tarde de novo. Tinha um lá que todos os dias ele ficava pelado. Todos os dias ele ficava pelado. Ele simplesmente tirava toda a roupa e ficava pelado. Teve uma vez que ele fez o número 2 e comeu. Aí, beleza, já é péssimo, né? Aí vem um outro e comeu junto com ele. Pois é, gente doida de verdade. Teve uma mulher lá que ela matou o passarinho com a mão e comeu o passarinho. Então, assim, gente, é gente, assim, bem doida mesmo, né? Tinha um homem que ficava gritando. Gente, é horrível. Parece que você tá realmente lá embaixo, sabe? Teve dia de eu acordar com a gritaria das meninas lá, das mulheres, né? Aí teve dia de eu acordar e falar assim, gente, eu morri, entendeu? Eu tomei remédio, né? Aí eu morri e fui lá pra baixo, porque não é possível, não é possível. Isso aqui não é no planeta, não é normal. Lógico que não é normal, né? Eu tava no hospício, eu queria o quê? Mas é horrível, gente. Aí tá. Aí vai pro café da manhã, fica no meio de um monte de gente pirada mesmo, assim. Eu me sentia a pessoa mais normal do mundo. Eu falava assim, gente, o que eu tô fazendo aqui? Que é isso? Aí nesse primeiro intervalo, você tem um horarinho lá que você pode ir pra uma salinha lá, que você pode pintar desenho, pintar com lápis de cor, né? Aí você pode pintar, ou então você pode fazer pulseirinha, você pode fazer coisinha, aquelas miçanguinha. Deixa eu ver mais o que. Tem um monte de livro, eu até li, peguei 2 livros lá pra ler, mas eu peguei livro repetido, né? Porque eu não tava afim de ler livro novo. Aí eu li 2 livros repetidos, que eu já tinha lido. Deixa eu ver mais o que tem lá. Tem um monte de pintura que eles pintam quadro assim. Enfim, tem coisinha pra você fazer lá. Mas tudo chato também. É um saco ficar lá embaixo, gente. Ok. Aí, beleza. Aí depois você sobe pra cima de novo. Quando é 10 horas da manhã, você sobe pro almoço. Aí tem um almoço normal, que é arroz, feijão, frango, umas comidinhas assim, sabe? Você pode repetir, mas geralmente você não pode repetir a mistura. Ok. Aí você almoça e vai pro quarto de novo. Aí você vai pro quarto, depois passa uma meia hora mais ou menos, as moças te chamam pra você escovar o dente, você escova o dente. Aí você vai pro quarto, aí não tem nada pra fazer. Pra mim essa é a pior parte, porque você fica de, sei lá, 10h30, 11 horas, até 5 horas, 5h30 dentro do quarto sem nada pra fazer. Nada. Não tem nada pra você fazer naquele lugar, só ouvindo a pessoa tentando as ideias, gritando, berrando e, né, fazendo as coisas deles lá. Tem umas mulher que fica... Tinha uma mulher lá que ficava gritando igual uma galinha da Angola, gente. Eu ficava, meu Deus do céu. Enfim, aí você fica ouvindo os outros. Às vezes a maioria das vezes eu não consegui dormir, porque eu não consigo dormir de tarde. Imagina se dormir de tarde num lugar, no hospício. Não tem como, né? Aí era a pior parte pra mim, era a pior hora, era quando eu pegava pra ler, né? Mas mesmo assim, gente, dava um desespero. Nossa, me dava crise de ansiedade direto. E você tem que se controlar, porque quanto mais você dá de doido, mais tempo você vai ficar lá dentro, né? Então eu tinha que ficar me controlando. E outra, não podia falar com a minha mãe, tá? Eu só podia falar com a minha mãe depois de 5 dias. Então eu fiquei 5 dias sem ter contato nenhum, sabe? Você não pode levar celular, obviamente. Então você fica sem celular, você fica sem comunicação nenhuma. A minha mãe só podia me ligar e ainda assim só podia me ligar depois de 5 dias. Então eu fiquei 5 dias sem falar com ninguém aqui fora. Tava doida pra falar pra minha mãe, mãe, vem me buscar, pelo amor de Deus. E outra, era uma cidade bem longe da minha, né? Horrível, não tem como fugir, não tem como ir embora, não tem como nada. E eu não posso falar, eu quero ir embora, eles não liberam. Tem que ser a minha mãe me liberar, entendeu? Ok, aí eu fiquei lá e aí tá. Aí fica lá até 5 horas, 5h30. Aí 5 horas, 5h30 tem que voltar pro pátio. É 5 horas, 5h30?
Nossa, gente, eu acho que eu tô confundindo. Não, é até 1 hora, olha só, olha só. É até 1 hora. Então você fica de 10 horas da manhã, de 10h30, assim, até 1 hora da tarde. Aí 1 hora da tarde tem o café da tarde. Aí eles te dão 3 biscoitos creme crack, aqueles quadradinhos, todos os dias isso, e um copinho pequenininho assim de café. Eu também não tomo, então eu tomava biscoito com água, então eu só comia o biscoito só. E era isso. Então 3 biscoitos quadradinhos, eu nem gosto de biscoito quadradinho, biscoito creme crack, sabe, de água e sal. Eu não gosto disso não, mas né, não tinha nada pra comer. Ok, aí na cantina, nesse horário, tem a cantina. Na cantina, eu não sei o que tem na cantina. A sua família deposita um dinheiro pra você, no caso, a minha família depositou. Isaac de novo, gente, não sei o que eu tava falando. Aí a gente come lá os biscoitinhos e você fica lá. Aí tá, tem a cantina. Aí tem a cantina, eu não sei o que vende na cantina, assim, exatamente. Eu sei que tem chocolate, porque eu já vi eles comendo chocolate. E eu não sei mais o que tem, não sei se tem salgadinho, não sei, porque eu nunca fui na cantina. A minha mãe, meu irmão, não sei. Meu irmão mais velho depositou R$ 30 pra mim na cantina, eles me avisaram que tinha, mas eu não quis comer por quê? Tem vários motivos. Eu já tinha amizade com mais 2 pessoas. E tem muita gente, muita gente, muita gente. Eu não consigo comer e os outros vê eu comendo e não oferecer, entendeu? Então, tipo assim, eu vou pegar um chocolatinho desse tamanhozinho assim, que é R$ 10, vou ter que dividir com os outros, que eu não, né? Tipo assim, você não tem nada de gostoso pra comer lá. Aí uma pessoa... Você já vai sair, amor? Aí a pessoa vai comprar um negócio e não vai te oferecer, chatão, né? Então eu não comprei, é egoísta, não comi pra não ter que dar pros outros. Porque se comer um pedacinho só também não tem graça, gente. Aí eu não comprei, entendeu? Peraí, o Isaac vai sair do banheiro. Aí essa parte era a parte pior, que eles soltavam todo mundo mesmo, só, todos os doidos, soltavam todo mundo, deixavam todo mundo lá no pátio, sabe? E aí não tinha hora de pintar, não tinha nada, você só tinha que ficar lá, gente. Você fica lá com o tempo ocioso, não tem nada pra fazer, é horrível. Então eu ficava conversando com 2 meninas que eu fiz amizade lá, mas ainda assim, gente, é horrível, horrível aquele lugar, parecia que eu tava, nossa, lá embaixo. Tinha uma moça, gente, que tava grávida, sabe? Eu acho que o neném dela já deve ter nascido já. Ela tava grávida. Ela se internou porque ela tinha problema com... Ela é dependente química, sabe? Mas de uma que é bem forte aí, que faz na lata, sabe? E aí, pra ela não usar e atrapalhar... Peraí, gente. Pra ela não usar e atrapalhar a criança, sabe? A criança vir com probleminha, ela se internou. E ela ia ficar até perto de ganhar o neném. Eu achei o máximo. Isso, ela era tão bonitinha, tão legal. Eu esqueci o nome dela. Ela lia os livros que eu lia também. Aí, inclusive, foi ela que me deu um pra eu ler. Enfim. Teve uma, ela tava grávida, gente. Barrigudinha, assim, já. Devia estar com 5 meses, 6 meses, eu não lembro. Aí, simplesmente, chegou um doido lá e deu um socão, assim, nas costas dela. Fez pau nas costas. Gente, e ela ia fazer o quê? Porque primeiro era um homem grande e ficava misturado os homens com as mulheres, tá? E os doidos com os menos doidos também ficavam misturados. Ela ia fazer o quê? Porque primeiro ela é mulher, o homem era grande e o homem era doido. Então não tem o que fazer, entendeu? Não tinha muito o que fazer. Então você tem que tomar cuidado também. Tinha um homem lá que ele abusava de criança, sabe? Me falaram, né, que ele era abusador de criança. E aí ele tava lá. Gente, que ódio que eu tinha daquele homem, porque ele passava me olhando, passava me encarando. Uma vez eu tava sentada assim, eu tava de calça. Aí eu tava sentada assim, e ele tava na minha frente dando risada pra minha cara. E eu já tava braba já, né? Aí eu fui e chamei o monitor, né? Falei, fulano, vem cá, por favor. Aí ele veio e eu falei assim, se aquele fulano continuar olhando pra minha cara, desse jeito, eu vou dar um soco dentro da cara dele. Aí o monitor foi lá conversar com ele, sabe o que ele falou? Que ele tava olhando porque eu tava de perna aberta. Ai, gente, nossa, e ele vinha direto ficar puxando assunto comigo, sabe? Ele chegava e eu saía, porque, primeiro que ele já tinha abusado de criança, né? E outra, pra quê? Né? Pra quê? Então, é assim, gente, lá. Quando dava 5h30, aí que dava 5h30, 5h30 mandava a gente subir, aí a gente subia, ia pro quarto, esperava até umas 7 horas, 7 horas era a janta, e na janta era pão com suco, era a parte que eu mais gostava. O Isaac não deixa eu gravar. Aí era pão e era a parte que eu mais gostava, então tinha umas meninas lá que elas não gostavam de comer pão, aí eu comi o pão delas, com suco. Então teve uma vez que eu comi acho que uns 4 pão, era um pão só por pessoa, tá? Podia repetir, se sobrasse você podia repetir, né? Mas as meninas não comiam, elas pegavam, depois não queriam comer, elas me davam e eu comi. Nossa, eu comi tanto pão, era tão gostoso. Aí 7h30 você come pão com suco. Não, gente, mentira. Mentira, gente. Você sobe 5h30. Aí você sobe 5h30 e vai jantar. Tem a janta.
Aí é janta, comida, tal, normal. Aí você comeu, jantou. Aí você vai pro quarto e espera até 7h30. Aí 7h30 tem o lanche da tarde, da noite, né? Aí o lanche da noite é pão com suco, tá bom? Então tem a janta. Mas não era sempre que eu jantava, não, porque... Não, porque eu não tinha fome mesmo. Aí não era sempre que eu jantava, é por isso que à noite eu comia bastante pão. Deixa eu ver mais o que, gente. É isso. Eu acho que é isso, eu não tô lembrando mais de muita coisa não, mas é basicamente isso, tá? E aí eu fiquei lá até... Eu pedi pra sair, eu não aguentei ficar até o final do tratamento. Aí eu pedi pra minha mãe tirar eu de lá, e a minha mãe me tirou, graças a Deus. Gente, o dia que eu saí, nossa, eu chorei tanto, porque eu achei que eu ia ficar lá pra sempre. É horrível aquele lugar, parece realmente lá embaixo, sabe? Então, assim, gente, só pede pra te internar, se você tem probleminhas que nem eu, se você tiver muita certeza, sabe? Se você realmente precisar, sabe? Se a médica te indicar que você precisa. Se você estiver tentando alguma coisa contra a sua vida, ou se você for dependente químico, eu acho que tem que internar mesmo, porque sozinho você não vai conseguir, né? Se você for dependente químico, ou se você estiver tentando contra a sua vida, porque não é lugar pra gente não, gente. É horrível aquele lugar, horrível. É o pior lugar que eu já fui no mundo, é a pior fase da minha vida. Eu passei pelo lá embaixo, sabe? Eu acho que é um treinamento pra você ficar preso numa cadeia normal, porque é horrível. Eu vou acabar o vídeo, não vou ter terminado de fazer a minha unha. Eu tô tirando cutícula ainda. Eu não vou pintar, eu vou só passar os negocinhos aqui e vou voltar a fazer de 2 em 2 dias, que eu quero essa unha gigantesca. Essa daqui não achei que cresceu tanto, ó. Mas elas tava assim, na carne, sabe? De tão pequena. Minha unha é ruim de crescer, gente, então eu indico pra vocês, tá? Deixa eu ver se eu lembro mais alguma coisa. Eu vou dar um pause aqui pra ver se eu lembro mais alguma coisa. Então, gente, é assim o manicômio, tá? Tem horário do remédio também. O lado bom é que você toma o remédio tudo na hora certinha e tudo direitinho, né? Então tem a hora do remédio. Como eu não sou muito doida, então eu só tomava remédio na hora de dormir. Eu tomava 3 ou 4. Eu tomava 3 ou 4 remédios, mas tinha gente que eu enchia a mão assim de remédio, sabe? Quem dá o remédio é a enfermeira, então a enfermeira vem, dá o remédio, dá água, tudo direitinho, chama a gente, né? Lá na hora de dormir. Então lá para umas 8, 9 horas, que é a hora de dormir, elas chamam a gente e dá o remédio pra gente. Tem muita coisa que eu achava muito errado lá, mas eu faço em outro vídeo, se vocês quiserem, sabe? Tipo, umas covardias que eles faziam. Tinha uma senhora que ela ficava numa cadeira de roda e ela era como se fosse criança também, né? E uma vez eles prenderam a cadeira de roda da mulher pra ela não andar com a cadeira dela de roda. Gente, é um absurdo tão grande. É umas coisas assim que eu olhava assim e falava assim, gente do céu. Mas enfim, gente, é isso. Essa foi a minha experiência. Se vocês tiverem dúvida, deixa aí. O que vocês quiserem que eu gravo, o que vocês quiserem que eu falo, vocês deixem aí que eu gravo, tá bom? A gente conversa, porque eu já não sei mais vídeo pra fazer amanhã, tá bom? Não tem mais nada pra contar. Mentira, tem muita coisa pra contar, mas eu falo tudo no vídeo só aí, ó. 30 minutos de vídeo. Chega. Boa tarde pra vocês. Tchau, gente. Beijo.